Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias. Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Os discípulos estavam a caminho de Emaús, sem esperança, de cabeça baixa, tristes. Eles ainda estavam sofrendo os acontecimentos dolorosos de Jesus em Jerusalém. Porém, o próprio Senhor foi ao encontro dos discípulos. Jesus ressuscitado começou a caminhar com eles. Depois eles vão observar que os corações deles estavam alegres.
ardiam de amor com as palavras do Salvador. Aqui nós podemos entender que a alegria cristã é fruto da presença de Deus. A alegria do cristão é fruto do amor de Deus, que caminha conosco também nas nossas dores. Depois eles vão reconhecer Jesus ao partir o pão. É um encontro que vai marcar a vida desses dois discípulos. Eles vão testemunhar esse maravilhoso encontro de amor. Então, todo domingo é dia de buscar este encontro amoroso com Jesus na Eucaristia e permitir que Ele possa abrasar o nosso coração com a sua presença, com o seu amor. Queridos irmãos e irmãs, os discípulos que estavam cansados, ao reconhecerem Jesus, eles voltam para Jerusalém, querem testemunhar. Irmãos e irmãs, quanta alegria ao voltar ver Jesus. Eles acharam que na cruz Jesus estava morto e agora, ao partir o pão, eles reencontram o Senhor vivo, glorioso. Quanta alegria invadiu o coração destes dois discípulos. Quanta alegria deve invadir o nosso coração ao ir à casa do Senhor, ao participar da missa. Queridos irmãos e irmãs, Santo Tomás de Aquino diz que a alegria provém da caridade. A alegria provém do amor, isto é, ela mesmo não é uma virtude em si, mas efeito da virtude chamada caridade. Assim, Santo Tomás vai nos ensinar que nós devemos pedir a Jesus ressuscitado que mantenha o seu amor em nós, para que também nós estejamos sempre alegres. Desta forma, muitas coisas que antes custavam tanto, geravam aborrecimento, já não serão tão difíceis para nós. Nós devemos pedir ao Senhor que possamos caminhar movidos pelo amor e pela alegria da ressurreição, movidos pelo amor e pela alegria da Eucaristia. Somente assim nós faremos muitas coisas por Deus. Trabalharemos muito pelos nossos irmãos, especialmente pela salvação eterna deles. Sejamos sempre contentes de pertencer ao povo de Cristo, ao povo de Deus, e que a Eucaristia continue sendo a nossa alegria. O encontro com o Senhor Eucarístico seja sempre o encontro com Cristo glorioso, ressuscitado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.